Convido os queridos irmãos a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 1, nós iremos compartilhar até o verso 12. Preste atenção no que diz a santa palavra de Deus. Ouça com atenção. Não perca nem um detalhe, queridos. Em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus nessa noite o que Deus quer falar contigo. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem uma palavra para ti. Se você está nos acompanhando neste momento, ou em qualquer momento que você for ver esse vídeo, com certeza essa palavra é para você. Então abra o teu coração, o teu entendimento e receba de Deus o que Ele deseja falar contigo em nome de Jesus. Aleluia. Então a primeira carta de João, capítulo 5, verso 1, diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém, queridos? Uma palma para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, querido, ela é belíssima. Amém? Aleluia. Nós precisamos, queridos, nos deleitarmos com a palavra de Deus, que tem falado conosco todos os dias. Deus tem nos levado também a compartilhar uma palavra, queridos, que remete, querido, à origem, ao início, à essência da sua palavra. E a essência da palavra de Deus, querido, é a fé. Amém?
É preciso ter fé, pois a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O milagre, queridos, que Jesus realizou na vida de cada um, ele é perfeito. Foi o milagre concretizado lá na cruz. Quando ele completou a sua missão lá na cruz, queridos, e depois ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E através do ressuscitar de Cristo, nós também fomos ressuscitados com ele. Amém? E temos direito à vida eterna no Senhor. Glória a Deus. Há uma promessa para mim e para você. Uma promessa de vitória. Porque Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Muitas tribulações temos passado. Temos sido colocados à prova todos os dias. Mas por que isso? Porque Deus quer provar a tua fé. Como está a tua fé? Em quem tu creres? Nas circunstâncias? No poder da enfermidade, da doença? Nos que os médicos dizem, no que os exames querem trazer como resultado? Ou na palavra do Senhor? Ou na promessa do Senhor? Aquele que é poderoso, que está acima de tudo, que foi, é e será sempre, eternamente, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas acontece, queridos, que Jesus, ao cumprir a sua missão, deixou para nós uma promessa, para aquele que crê. Aquele que crê, queridos, a partir do momento que ele abre o seu coração para Deus, ele recebe de Deus o status de filho. Amém? De filho. Co-herdeiro, irmão de Jesus. Co-herdeiro de Deus. Juntamente com Cristo. Eu e você, queridos. De fato, o pastor ainda há pouco fez um questionamento aqui. Ou lembrou uma história, querido, a respeito de um questionamento. Quem você é? Querido, eu te digo que nós somos, de fato, filho de Deus. Aleluia. E quem é o filho de Deus? Não é qualquer um. Eu sou príncipe, vocês, mulheres, princesa do Senhor. O nosso Deus é o Senhor. Amém? O dono de todas as coisas. Aquele que tem o controle em sua mão de tudo. Que tudo nessa terra está acontecendo conforme a vontade dele. Pastor, mas tenho passado por muitas tribulações e provações. Mas eu te lembro nessa noite, queridos, que essas provações momentâneas não se comparam nem de longe no que te aguarda, no que está reservado para ti, no que Deus já preparou para ti. Amém, queridos? E é nisso que nós devemos nos regozijar, porque certamente, queridos, enquanto estivermos aqui, iremos passar por muitas tribulações. Iremos passar por muitas provações. Aleluia. Mas não podemos esquecer que nós não estamos sós. Deus, Ele está conosco. Tem estado conosco todos os dias. Tem nos dado a força, a sabedoria para continuar esta caminhada, onde estamos trilhando todos os dias. Eis que o tempo está apressado. Tem passado muito rápido. E o que temos feito? E a resposta, querido, que eu quero ouvir de você, não é em relação à tua vida material, profissional ou no mundo,
Mas eu quero, querido, é que você faça uma reflexão e venha a resposta. O que tem feito em relação ao reino de Deus? Porque se você não tiver feito nada nessa área, queridos, você está perdendo tempo. Voltado, gastando o seu tempo, querido, as suas forças, aquilo que Deus te deu, naquilo que não tem importância. E que no final, não vai levar a canto nenhum. Amém, igreja amada, igreja querida. Mas nós devemos nos deleitar na palavra do Senhor. Ver o que diz de fato a santa palavra de Deus. Porque João aqui, ele escreve essa carta, não direcionada a uma igreja específica, mas aos cristãos, inclusive a nós. Por quê? Porque naquele momento, estava sendo ensinado doutrinas diferentes da que Jesus tinha deixado. Doutrinas, ensinamentos mais light. E João escreve essa carta, mostrando de fato ainda quem é Jesus. E ensina em amor, para que nós estejamos em todo o tempo, queridos, andando na verdade, andando na palavra do Senhor, no que Jesus nos ensinou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, quero que você, antes de entrar no detalhamento desta palavra, desse texto na primeira carta de João, saiba que nós somos filhos de Deus. E assim o próprio João falou no primeiro capítulo do Evangelho de João, primeiro capítulo, verso 12 e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quanto receberam a quem? A Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido, nós temos que pegar esta palavra no verso 12 e lembrarmos de fato quem nós somos. Aleluia. Você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você tiver recebido, queridos, nós já passamos a ser considerados como filho de Deus, feito pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. E a partir daí nós temos que viver uma nova vida, queridos. Porque ser cristão, imitador de Cristo, é ser, querido, diferente no sentido de ter uma vida restaurada, uma vida mudada, e não mais se deixar ser levado pelas coisas do mundo, mas viver uma nova vida em Cristo. Amém? Viver uma nova vida em Cristo, sabendo quem você é, quem eu sou. Muitos estão se questionando. Eis o X da questão. O que eu tenho? O que eu fiz? Quem eu sou? Querido, quando a resposta vier de todos os lados, mas não convergir para Deus primeiramente, querido, é triste. É triste. Por quê? Porque pensando assim, a pessoa, querido,
Ela está pensando só nessa vida. Só no que ela conseguiu obter nessa vida, no que ela conseguiu fazer nessa vida. Mas na realidade, a nossa promessa, querido, é para uma vida vindoura, junto do Pai. Enquanto estamos aqui, Deus tem nos ajudado, mas todas as tribulações momentâneas vão passar, todas vão passar, e eu te digo, você vai vencer. Aquele que crê vai vencer, porque não é na tua força, não é na tua sabedoria, não é naquilo que você tem ou não tem, mas é no poder de Deus, no poder de Deus, que vai nos capacitar para nós vencermos. Pastor, mas está difícil, mas Deus está contigo, Ele te capacita, Ele é que te dá força, para que você vença mais um dia. Basta cada manhã você pedir: Senhor, me dê força, para eu vencer esse dia. Quando for amanhã, você pede novamente força, para vencer mais um dia. E assim nós vamos vencendo dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Mas nós precisamos, queridos, ter a verdade em nossos corações, para que nós possamos colocar diante de nós não só o que nós vemos, ou o que as pessoas dizem, mas nós precisamos confrontar isso com o que diz a santa palavra de Deus, e nós possamos estar firmes nas tribulações, nas adversidades, crendo que o melhor de Deus já foi dado para nós, amém? E aquele que crê vai usufruir de uma grande promessa que ele tem de vida eterna. Porque miserável é, queridos, 1 Coríntios, pastor, capítulo 15, verso 19. Glória a Deus. O homem que crê, querido Moacir, só no mundo, nas coisas do mundo. 1 Coríntios 15, verso 19. Olha o que diz esse verso. Aleluia. E diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. Onde é que está o teu foco, querido? Onde é que está a tua esperança? Em quem você tem esperado? Querido, precisamos estar focados em Cristo em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Sem Deus, querido, nós não somos nada, nada, mas nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Querido, eu mesmo, por mim mesmo, nada sou. Nada. Em mim, querido, nada de bom há. Se há alguma coisa boa em mim, vem de Deus. Amém? Que você saiba disso. Que Deus quer cuidar de ti. Deus, querido, quer conduzir a tua vida. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então vejamos o que diz a primeira carta de João, capítulo 5, verso 1, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Amém? Todo aquele, sem exceção, independente da origem, independente do que tenha, independente da cultura,
da escolaridade, independente de cor, de raça, independente de qualquer coisa, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Amém? E todo aquele que ama ao que o gerou, a quem? Que ama a Deus. E todo aquele que ama a Deus também ama o que dele é nascido. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, amém, queridos? Nós fomos nascidos, querido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, antes dos nossos pais conhecer as nossas mães, ou vice-versa, com certeza Deus já pensava em nós. Você não nasceu por acaso, queridos. Você nasceu debaixo da vontade de Deus. Aleluia. E Deus tem cuidado de ti. Amém? Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Querido, muitas vezes, levado pelo mundo, pelo que o mundo prega, nós somos enganados também. Por isso, igreja amada, esteja atento. Quais são os teus valores? Quais são as tuas prioridades? O que você tem buscado? Amém? Querido, se nós não colocarmos Deus como primeiro, como prioridade, querido, estamos fazendo as coisas erradas. E aqui João fala para os cristãos daquela época, que já estavam sendo enganados. Mas João traz a origem, mostrando que todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama a Deus, ama também a Jesus. Amém? Aleluia. Por quê? Porque os ensinamentos daquela época já estavam colocando dúvida, questionamentos. Diante de Deus, que nós não devemos ter dúvidas. Porque existe uma verdade, e na verdade nós devemos nos firmar em todo tempo, em nome de Jesus. Verso 2 diz a palavra do Senhor: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Querido, nós somos filho de Deus, amém? Eu e você. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja, querido, é o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. E cada um de nós fazemos parte do corpo, somos membro. E como tal, nós devemos nos amar. Amém? Deve haver o amor entre nós. Onde, querido, nós devemos olhar para as pessoas, não com inveja, não querendo o mal das pessoas, mas nós devemos olhar, querido, desejando o bem, desejando o sucesso das pessoas. Aleluia. Porque todos nós somos filhos. Deus não tem filho prediletos, mas todos nós somos filhos. E todos nós, queridos, temos dons, mas os dons são diferentes. E nós precisamos agradecer a Deus e obedecer na posição que nós estamos. Estar em intimidade com Ele em todo o tempo, para saber dele o que é que Ele quer de nós. Em que Ele quer nos usar, como Ele quer nos usar. E nisto, querido, o amor deve estar entre nós. E é isso que diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amar a Deus, queridos, muitos dizem que amam. Abra a sua boca e diz: eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas só de palavra, querido, não tem validade.
tem que haver atitude, no sentido de obedecer os mandamentos do Senhor. Onde nós devemos nos amarmos uns aos outros. Lembremos dos mandamentos que perguntado a Jesus. Jesus, quais são os mandamentos de Deus? E ele diz, os mandamentos de Deus se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, igreja? Mas lembre, aqui no segundo, o que Jesus está falando é como se tivesse intrinsecamente um segundo, como este fosse um terceiro. Porque Jesus diz, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar ao teu próximo, você deve amar a si mesmo. Mas amar a si mesmo, queridos, é você querer que você, querido, é interessante isso. Porque nós temos um Espírito vindo de Deus, amém? Deus nos deu um Espírito, soprou o Espírito de vida em nós, que veio. Mas nós temos a matéria, nós precisamos do corpo, para interagir com o mundo. Nós precisamos desse corpo. Então esse corpo, querido, é que nós precisamos cuidar dele. Ter zelo com ele, todos os dias. Porque através desse corpo é que nós temos atitudes, é que nós interagimos, é que nós fazemos as coisas. Por isso, eu, espírito, eu preciso querer que o meu corpo ame a Deus, que ele viva de acordo com a vontade de Deus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, eu devo me amar, é eu querer o meu bem, eu me esforçar, queridos, para andar conforme a vontade de Deus. Muitos não vivem a verdade porque pegam esse verso, esse mandamento, e dizem, eu amo o próximo, e procuram fazer alguma coisa para o próximo, mas se esquecem de si. O que adianta querer ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua vida, perder a sua salvação? Deus não deseja isso. Amém? Por isso nós temos que ter cuidado, primeiramente conosco, para não perdermos a nossa salvação. Perdemos aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz para nós. Amém? Aleluia. E cuidando de nós mesmos, estando bem, estando em paz com Deus, aí sim, aí eu posso amar o meu irmão, de verdade, de fato, sem necessidade de se esforçar, mas vivendo a verdade de Deus em nossas vidas. Amém? Verso 3 diz a palavra do Senhor, porque esta é a... Verso 3, glória a Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pastor, mas viver a vontade de Deus é difícil. É difícil, querido, para aquele que não quer viver conforme a vontade de Deus. É difícil, querido, quando nós queremos viver por nós mesmos. Aí eu te digo, vai ser impossível. Porque somente através da ajuda do Espírito Santo de Deus é que nós iremos conseguir fazer e cumprir a vontade de Deus. Por isso é que o Espírito Santo veio, para ser o nosso ajudador. E assim, os mandamentos de Deus não serão pesados. Nós conseguiríamos cumprir. Nós conseguiríamos vencer. Amém, queridos?
Quando olharmos com os olhos naturais, nós não vamos conseguir. Mas quando virmos o que diz a palavra do Senhor e vivermos buscando todos os dias andar em intimidade com o Espírito Santo, a vitória já é certa em nome de Jesus. Verso 4 diz a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A vossa fé. Querido, se você é nascido de Deus, de fato e de verdade, e anda em intimidade com Ele, tendo uma vida totalmente restaurada e transformada, querido, deixando o Espírito Santo te conduzir, você vai vencer o mundo. Amém? O mundo não vai te vencer, porque Deus está contigo. Se Deus está conosco, queridos, a vitória já é certa. Aleluia. Quem é mais forte e poderoso do que Deus? Ninguém. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, e esta é a palavra de Deus. Precisamos ter fé para vivermos conforme a palavra de Deus. Verso 5 diz a palavra de Deus: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Quem é? A não ser aquele que crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Se você crê de fato e de verdade, o mundo não irá te vencer. Você não irá perder a tua salvação. O milagre que Jesus já conquistou lá na cruz. Aleluia. Amém, querido? Mas precisamos, em todo tempo, vivermos a verdade. Sabermos quem nós somos. Sabermos que Deus está conosco através da pessoa do Espírito Santo. E caminharmos essa caminhada todos os dias em fé, na certeza da vitória em nome de Jesus. Verso 6 diz a palavra do Senhor: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, Espírito de Deus, é a verdade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E este, quem? Jesus, é o que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Aleluia. Nós sabemos, queridos, que Jesus, para iniciar o seu ministério, ele foi batizado por João. E ali, depois do batismo, a Bíblia diz, relata que veio uma pomba. Esteve e se colocou sobre ele. E ali Deus falou: este é o meu filho amado, em que o meu coração tem prazer. Deus falou. E ali houve o batismo de Jesus, a água. Amém? O início do ministério. E esse ministério, querido, se concretizou lá na cruz, quando ele derramou o seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Todo o ministério, todo o ensinamento, o evangelho, tudo que Jesus deixou. Por isso que aqui João lembra e relata: este é aquele que veio por água e por sangue.
Aleluia. Isto é Jesus Cristo, não só por água, por quê? Porque ele obedeceu até o fim, porque ele cumpriu a sua missão até o fim, não só por água, mas por água e por sangue, aleluia. A obra completa, querido, Jesus fez a obra completa. Por isso nós não devemos hoje estar carregando fardos, porque nós devemos entregar os nossos fardos nas mãos de Jesus, trocarmos nossos fardos com Ele, aleluia, cremos nele, cremos na sua santa palavra, cremos, querido, na promessa do Senhor, aleluia. Por quê? Porque a obra foi feita de forma completa. Jesus Cristo cumpriu a sua obra até o fim. E no cumprimento desta obra, querido, depois de ser crucificado, sepultado, ele ressuscitou. E junto com ele nós fomos ressuscitados. Mas nós só podemos crer de fato nisso através da pessoa do Espírito Santo, que é a verdade. Ele é que nos traz, nos revela, querido, a verdade. Glória a Deus. Somente nele, querido, é que nós podemos nos firmar, continuarmos com a cabeça erguida todos os dias, na certeza da vitória, já conquistada por Cristo para nós, deixando sermos conduzidos por Ele. Aleluia. Verso 7 diz a palavra do Senhor: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é Jesus, aleluia, e o Espírito Santo. E os 3 são, amém, os 3 são, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é Jesus, que é o Verbo, e o Espírito Santo. E esses 3 formam a Trindade. E esses 3 são um só. Aleluia. Queridos, abra um parênteses aqui, amada igreja. Quando Deus falou conosco a respeito da fonte de vida, e nos deu esse logo, aqui nós temos 3 círculos. E aqui, querido, representa a Trindade. O Pai, representado na cor azul. O Filho, Jesus, representado na cor vermelha. E o Espírito Santo, na cor verde, que é a esperança. Aleluia. Mas se nós vemos, queridos, eles são de forma individual, mas em volta deles, juntando os 3, tem uma auréola, formando de tal forma que eles se juntam e formam um só, a Trindade. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Então quem testemunha, quem testifica no céu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Verso 8 diz: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Amém? Quem testifica na terra é o Espírito, que lembra do ministério de Jesus, que começou no batismo, representado pela água, que
foi realizado enquanto aqui ele esteve e foi completado, finalizado aqui na terra, no sacrifício lá na cruz, onde ele derramou o seu sangue. Amém? E aqui, querido, na terra é testificado por isso, pela verdade, escrito aqui na palavra. O Evangelho, a palavra de Deus, queridos, que mostra para nós, que nos ensina, que Jesus viveu, ensinou, e que Ele vive e vive eternamente. Amém? E o Espírito Santo é a verdade, e que nos traz essa verdade. Aleluia, glória a Deus. E há concordância entre eles, tanto na obra de Jesus, quanto na obra do Espírito Santo, todos concordando com a obra de Deus. Verso 9 diz a palavra do Senhor: se recebemos o testemunho dos homens, queridos, aqui na terra, muitas vezes é necessário o testemunho dos homens. Se hoje se faz um contrato, além das duas partes assinarem o contrato, é necessário ter assinatura de testemunhos. Se recebemos testemunho dos homens, ou seja, se concordamos com o testemunho de homens, se consideramos como válido testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior. Aleluia. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Amém? Deus testificou de Jesus. Glória a Deus. Verso 10 diz a palavra do Senhor: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creio no testemunho que Deus de seu Filho deu. Aleluia. Glória a Deus. Querido, você crê no Filho de Deus? Deus disse que Jesus era seu Filho. O testemunho de Deus é esse, onde ele diz que Jesus era seu Filho. Lembremos lá do batismo, que fiz referência aqui. Quando Jesus saiu das águas após o batismo, veio o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, e o céu se abriu, e uma palavra veio do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem o meu coração tem prazer. Quem testificou de Jesus? Deus. Amém? Aleluia. Então, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Eu sou um testemunho quando eu digo, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se eu declaro isso, querido, em mim mesmo, eu já tenho um testemunho. Amém? Eu sou um testemunho, onde eu digo que eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Amém? Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creio no testemunho que Deus de seu Filho deu. Você crê, querido, que Jesus é o Filho de Deus? Você crê, querido, que Ele cumpriu a vontade de Deus, se sacrificou e ressuscitou, está junto do Pai, à destra de Deus? Amém, queridos? E em crendo isso, querido, em fé,
Porque nós não vimos, mas nós cremos. E onde a Bíblia diz, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E se nós cremos, queridos, sem ter visto, nós somos, diante de Deus, bem-aventurados. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11 diz a palavra do Senhor. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus. Sem Jesus não tem vida eterna. Qual o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. Esse foi o maior milagre que Deus já nos prometeu. Ele realizou e nos prometeu para todo aquele que crê. E esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Aleluia. E esta vida está em Jesus, no Filho de Deus. E diz o verso, aleluia, glória a Deus. Em João 11, 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, querido, é a vida. Precisamos crer nele. Aleluia. Então, querido, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Jesus. Ou seja, quem crer em Jesus, quem crer em sua palavra, tem a vida eterna. E o verso 12, para finalizar, diz, quem, porém, tem o Filho, tem a vida. Quem, porém, não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem crê no Filho de Deus e anda de acordo com a sua vontade, queridos, esse tem a vida. Mas quem não crê, quem não tem a Jesus, não tem a vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos em uma caminhada, apenas uma viagem, passando por este mundo. Mas um dia nós iremos retornar para o nosso lar, para a nossa casa, para juntinho do nosso Pai. Aleluia. Esta vida, querido, ela é passageira. Vai passar. Vai passar, querido. Tudo vai passar. Mas o importante é nós estarmos firmados na palavra, firmados na verdade. O que é a verdade? É isso que nós vemos? Grande engano é, porque a verdade, querido, para nós que cremos, ela é invisível aos olhos naturais. Aleluia. Porque a nossa verdade, queridos, e já é real, é aquilo que nos aguarda. É a vida eterna que já está esperando por nós. Aleluia. Pastor, mas está difícil, tantas lutas, tantas provações. Aí quando nós, queridos, voltamos para a palavra e vendo a história de Paulo, a vida de Paulo, quantas coisas ele passou. Foi humilhado, açoitado, preso, apedrejado. Mas ele continuou firme em todo o tempo, porque ele sabia, ele tinha certeza no seu coração
da verdade, daquilo que o aguardava. E ele viveu até o fim firme, e cumpriu a sua carreira. Completou. Combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Aí, ele foi decapitado antes, na partida dele. Para os que não creem, vê isso como coisa terrível. Mas para ele, a morte para ele era lucro. Desde muito ele já dizia isso. A morte para mim é lucro. Por quê? Porque ele tinha certeza e a convicção para onde ele iria. Ele tinha já um entendimento de forma clara que as coisas do mundo, nada nos garante, nos dá, e nenhum valor tem. Mas isso, querido, certamente ele só conseguiu por causa da ajuda do Espírito Santo de Deus. E é Ele que tem nos ajudado também, para nós vencermos as batalhas cotidianas. E chegarmos ao fim e dizer: Pai, foi difícil, mas eu venci. Amém? Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial de aqui estarmos diante de Ti. Te agradecemos, Pai, pela Tua santa palavra, pela maravilha, Pai, do Teu ensinamento, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que tem estado conosco todos os dias, que tem nos ajudado, tem nos dado força para continuar. Pai, o que te pedimos é isso, Senhor, o que queremos é isso, é continuar. Nós não queremos desistir, nós não queremos fraquejar, Senhor, mas nós queremos continuar firme contigo, Senhor, cumprindo tudo conforme a Tua vontade, para Te agradar, Senhor, Te obedecendo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua unção sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Se alguém enfermo aqui nessa noite, Senhor, cura, Pai. Toca, Pai, mas com um toque especial. Uma unção de cura nesse momento, Senhor. Arranca toda doença, toda enfermidade, toda dor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Teu toque agora, Pai, de uma forma sobrenatural, venha trazer a cura, Senhor. Pois sabemos, ó Pai, que muito temos a fazer aqui ainda, Senhor. Porque se respiramos, estamos, é porque Tu tens muito a nos usar. E o que queremos, ó Pai, é fazer tudo conforme a Tua vontade, ser instrumento nas Tuas mãos, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, amém?